e paz sejam multiplicadas em nós no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Mais uma vez eu, Joyce Vieira, por aqui com vocês, para juntos darmos continuidade ao nosso estudo dos evangelhos canônicos. E lembrando que semana passada nós estávamos falando sobre aquela conversa fantástica entre Jesus e Nicodemos, não é verdade? E assim nós vamos seguir hoje. Lembrando só a vocês que nós estamos aqui no YouTube, mas estamos também lá no Instagram e no Telegram. Tá aqui, ó. Se inscreve lá, vamos bater um papo lá, ok? Muito bom, vamos dar continuidade então, né? Semana passada, estudando acerca dessa conversa maravilhosa entre Jesus e um judeu, um fariseu chamado Nicodemos, que era membro do Conselho Supremo, também conhecido como Sinédrio. Foi uma conversa tão fantástica que eu tive que dividir em 2 estudos para podermos aproveitar ao máximo cada nuance, cada revelação fantástica contida nesta conversa. Vamos iniciar hoje o estudo a partir do último versículo que nós lemos na semana passada, que está em João 3, verso 8, e diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos era um homem de estudo, né? Um homem que tinha conhecimento, era muito instruído. Mas a verdade apresentada por Jesus era algo tão sublime, tão divino, que nem mesmo todos aqueles anos de estudo foram suficientes para que ele tivesse a total compreensão dos ensinos de Jesus, pois Jesus falava das coisas celestiais. Assim, ao terminar sua explicação sobre aquele que é nascido do Espírito, Nicodemos responde a Jesus dizendo: como pode ser isso? Jesus estava dizendo que nós não podemos controlar o trabalho do Espírito Santo. A forma de agir do Espírito Santo não pode ser predita e por vezes nós também não entendemos o agir do Espírito Santo de Deus. O verso 10 nos mostra que Nicodemos era um professor e conhecia profundamente o Antigo Testamento, mas não conseguia compreender a mensagem do Messias. A mensagem de Cristo nada mais é que o cumprimento das promessas messiânicas do Antigo Testamento. É a mensagem de salvação, de redenção do Israel de Deus. Então era de se esperar que um homem profundo conhecedor do Antigo Testamento percebesse que Jesus era o Messias, o ungido de Deus. Mas o verso 11 deixa claro, vemos que isso não era uma realidade, pois Jesus afirma que ele não aceitava o testemunho de Cristo. Jesus fala assim, olha, em João 3,12, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Essa indagação de Jesus mostra que o entendimento de Nicodemos estava fixado nas leis, nas obras, mas o seu coração não sabia o que era de fato adorar a Deus. O mais complicado de tudo é que Nicodemos não entendia que Jesus era o Filho de Deus. Veja que no verso 2 do capítulo 3, Nicodemos chama Jesus de Rabi e diz que ele é da parte de Deus, mas ele não afirma que Jesus é o próprio Deus. Por isso, lá no verso 13, Jesus diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim, Jesus afirma que ele mesmo é o Filho do homem que veio da parte de Deus. Os versos 14 e 15 nos levam de volta aos tempos de Moisés no deserto. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse é o verso 14 e 15 de João, capítulo 3. Vamos lembrar, então, essa passagem lá com Moisés. Vamos lembrar que o povo de Israel, quando estava peregrinando no deserto, teve que passar por uma praga de serpentes devido à desobediência, à rebeldia daquele povo. Serpentes venenosas o picavam, mas havia cura para aqueles que, crendo em Deus, obedecessem à instrução divina. Dessa forma, todos aqueles que olhassem para a serpente de bronze, elevada, e crescem em Deus, seriam curados. Essa referência usada por Jesus mostra que uma cruz estava reservada para ele.
Nós que fomos acometidos pela morte devido ao pecado, temos cura, temos salvação e o direito de herdar a vida eterna se simplesmente crermos naquele que foi elevado no madeiro. A morte entrou no mundo por Adão e acometeu toda a humanidade representada por Adão. De igual forma, a salvação está garantida para todos aqueles que querem ser representados por Jesus, ou seja, todos aqueles que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o verso 15 de João, capítulo 3. Precisamos elevar nossos olhos para Jesus, crendo que ele nos salvará. Assim Deus nos proporciona a cura da ferida fatal do pecado em nossas vidas. O verso 16 é, no meu entender, o ápice dessa conversa. Aliás, esse foi o primeiro versículo que eu, quando criança, decorei, memorizei lá na escola bíblica dominical da Igreja Evangélica Congregacional de Bento Ribeiro. E foi com a diaconisa Nazaré, que hoje já dorme no Senhor. Bom, o verso diz assim: portanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O amor de Deus, ele não é estático, ele não é étnico, ele não é dado apenas para alguns escolhidos, não. Ele se estende a todos, ele está disponível para todos, basta crer no Filho de Deus. Todo aquele que crê tem, pela graça, acesso à salvação. Agora presta muito atenção, crer é mais do que concordar intelectualmente que Jesus é Deus. Nicodemos começa essa conversa lá no capítulo 2, no verso 2 do capítulo 3 do Evangelho de João, dizendo: sabemos que és mestre vindo de Deus. João 3,2, está escrito lá. Ele entendia que somente uma pessoa vinda da parte de Deus podia fazer os sinais que Jesus estava fazendo, mas ele não conseguia crer em Jesus como sendo o Messias. Crer é depositar todo o seu ser, toda a sua vida nas mãos de Jesus. É depositar sua confiança nele. É saber que só através de Jesus encontramos salvação e remissão dos nossos pecados. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. A missão de Jesus, como está descrita no verso 17, não era condenar o mundo apontando os seus pecados, mas sim salvar o mundo, removendo de sobre nós as nossas dores, as nossas transgressões. Cristo se fez pecado por nós. 2 Coríntios, a carta de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, Paulo escreve: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é maravilhoso. Os versos, então, 18 ao 21, do capítulo 3, do Evangelho de João, deixam claro que a salvação está disponível para todos, mas é necessário crer que Jesus é o Filho de Deus. Muitas pessoas têm medo de expor suas vidas à luz, pois a luz revela os pecados. Mas o que precisamos entender é que o nosso pecado precisa ser exposto, não para nossa condenação, pois Jesus não veio condenar o mundo. O pecado precisa ser expurgado, precisa ser removido, retirado de nós. Tapar a podridão de uma ferida com esparadrapo não trará cura para essa carne. É preciso remover a podridão de uma ferida para que ela fique sarada. Da mesma forma, a luz de Cristo vem para nos mostrar nosso pecado e pela obra redentora de Cristo somos sarados. Assim, eu encerro o estudo de hoje citando Isaías 53, versos 4 e versos 5, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque isso sim está na Bíblia.